Olá, ouvintes da Rádio Câmara e também da TV Câmara. Começa agora mais um Fala Presidente. Eu sou Raquel Tavares e converso hoje com Caio Valasso, nosso presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, que vai falar um pouco, repercutir o que aconteceu nesta reunião ordinária desta terça-feira e também alguns projetos que serão pautados aí ao longo da semana, ao longo do mês, para que a população possa ser beneficiada com alguns projetos, algumas leis implementadas na cidade. Caio Valasso, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, a gente poder conversar um pouco mais sobre o que acontece aqui no Poder Legislativo. Boa tarde, Raquel Tavares. Boa tarde, Edmilson Marques. Eu quero cumprimentar também todos os nossos ouvintes da 103.5 que nos acompanham, que estão por dentro das notícias de Sete Lagoas. De fato, nós hoje tivemos uma reunião muito produtiva, votamos muitas matérias de interesse público. No entanto, eu queria destacar aqui uma matéria, Raquel, que nós vamos pautá-la, dada a sua importância e o tempo também de espera que já vem desde 2021, que é o projeto que dispõe sobre a isenção do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, das entidades desportivas do nosso município. Isso é muito importante porque nós fizemos uma pesquisa e constatamos que várias entidades desportivas da nossa cidade estavam sendo assim provocadas do ponto de vista da cobrança da execução fiscal desse imposto. E nós sabemos que todas elas lutam com muito sacrifício, porque o fim social dessas entidades é promover o esporte em Sete Lagoas. E não é justo que o município possa fazer essa cobrança do IPTU, porque elas têm dificuldades e muitas delas, poderíamos dizer assim no termo popular, estão dependuradas através de ação de execução fiscal na comarca de Sete Lagoas, no fórum de Sete Lagoas. Isso nos fez refletir e solicitar do prefeito, através de um anteprojeto assinado aqui pela sua base de apoio na Câmara Municipal, todos os vereadores assinaram, o prefeito sensível a esse problema, que é um problema recorrente e que se arrasta também ao longo dos anos, encaminha agora, em boa hora, esse projeto para que a Câmara possa deliberar sobre a isenção do IPTU sobre as entidades desportivas. Isso vai ter uma repercussão muito bacana, muito importante no meio esportivo da nossa cidade. E essa questão do IPTU, presidente, já vem sendo discutida, né? A gente falou na semana passada e é uma proposta que houve uma comissão formada especial justamente para que houvesse, para que os impostos sejam mais, vamos dizer, justos, né, para a cidade, para quem tem mais, pagar mais, para quem não pode pagar, não pagar. Essa é uma discussão que está acontecendo ainda no âmbito da Câmara Municipal. Eu presidi a Comissão de Reforma e Revisão do Código Tributário e nós já estamos, inclusive essa matéria, de que hoje é objeto de lei ordinária, ela estava sendo tratada também e já constante do texto formal do projeto de reforma e revisão do Código Tributário. No entanto, o que a gente faz hoje é antecipar essa decisão, continuará sendo objeto também do texto formal do nosso projeto de reforma do Código. A gente só vai reafirmar aquilo que já estava sendo previsto nos estudos que nós elaboramos. E haja vista que nós também recorremos a outras experiências, cidades como Montes Claros, cidades como Divinópolis, outras cidades também que têm o mesmo porte de Sete Lagoas e que nesses municípios a gente sabe que as entidades desportivas são isentas do pagamento. Nós já havíamos colocado no código, o código deve ser votado ainda esse ano, porque nós estamos na fase de levantamento do impacto financeiro orçamentário, mas de toda forma a gente antecipa um pouco aquilo que já está no código, com esse encaminhamento do prefeito, mas o que eu queria destacar nesse projeto é que ele traz um traço muito importante, que é que essas entidades serão beneficiadas, mas terá também uma contrapartida. Ou seja, o inciso 4 do artigo 2º fala, né, o beneficiário, o caput fala quem é que fica isento, né, nos termos da lei. E aí, quando você vai lá no inciso 4 do artigo 2º, só para entidades que mantenham programas de incentivo à prática de esporte e atividades recreativas, com a disponibilização de vagas destinadas a estudantes das escolas públicas. Então, para que
a entidade desportiva tem essa isenção, ela terá uma contrapartida também, né, no sentido de apoiar e de fazer a inserção de crianças das escolas públicas com a disponibilização de vagas destinadas a estudantes das escolas públicas, atestado pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, bem como para crianças e adolescentes oriundos de famílias em situação de vulnerabilidade social, atestado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Então, não é uma isenção por isentar. É um projeto social, né? É um projeto social, que ao mesmo tempo que a gente tira dos ombros esse peso do pagamento dos impostos para o ideal, né, que é um time tradicional de anos e anos, né, que tem o seu estádio, mas que não ofere lucro, é uma entidade, ele vai ter dentro da sua, para ele ser beneficiado dessa isenção, ele vai ter que ter uma escolinha lá para receber os alunos das escolas públicas municipais, bem como as crianças também em estado de vulnerabilidade social. Então nós estamos fazendo aqui, na verdade, é uma troca, nós estamos trocando o IPTU pela Bolsa Atleta, que vem corroborar com uma minuta de projeto de lei ordinária que dispôs sobre a concessão de Bolsa Atleta em escolas de futebol infantil por permuta do Imposto Predial e Territorial Urbano e IPTU. Eu encaminhei essa proposta para o prefeito no dia 30 de junho de 2021. E agora a gente conseguiu juntar o útil ao agradável, ou seja, nós vamos conseguir essas bolsas atletas, né, para as crianças, e ao mesmo tempo vão tirar esse peso dos ombros aí dos dirigentes das entidades desportivas. E aí entra Ideal, o Campo do América, entra a Arena do Jacaré, entra a Liga Desportiva de Sete Lagoas, enfim, todas as entidades que não visam lucro, que estão aí, né, incentivando a prática do desporto em Sete Lagoas, serão beneficiados com essa matéria. Então nós reputamos, e por isso eu vou colocar em pauta o quanto antes essa matéria, para que a gente possa já, para logo, né, já isentar essas entidades do pagamento desse imposto. Tá certo. Vamos falar um pouquinho dessa reunião também em que foi aprovada uma PELON, né, uma proposta de emenda à lei orgânica, que altera aí o artigo 39, primeiro e segundo parágrafos. É um artigo que na verdade, já foi colocado em prática na última eleição, que isenta, né, a tarifa de ônibus coletivo no dia das eleições, né? Isso agora vai ser legalizado, colocando aí essa proposta, alterando a lei orgânica do município. Foi aprovado por unanimidade. Eu fico muito feliz da aprovação, foi em primeiro turno ainda, a gente sabe que ela vai ser submetida com esse interstício de 10 dias à apreciação do plenário, mas que a gente já antevê a possibilidade da sua aprovação em segundo turno, dado a importância que nós temos que dar a esse momento cívico, esse momento tão importante da vida do brasileiro, que é as eleições. É um direito de voto, é mais do que um dever, nós entendemos que é um direito de cidadania, né? E ao mesmo tempo a gente está construindo aqui, quem vota tem direito de participar, porque nós entendemos que a democracia ela tem que ter via de mão dupla, mão e contramão, e é por isso que a gente apoia muito essa questão da participação da população no processo de tomada de decisão. E nós temos essa PELON que nós vamos, votando ela agora, dispensa, Raquel, de leis temporárias, né, só em época de eleição. E aproveitamento político também. É um direito. Se para o eleitor, para a justiça eleitoral, votar ainda é uma obrigação, nós também temos que conceder o direito do cidadão ter acesso à escola onde vota e garantir o transporte para todo cidadão. Nós não podemos fazer uma exigência e, ao mesmo tempo, não dar as condições para que a pessoa possa exercer o seu direito de voto, que é universal, livre, né, democrático, na escolha de seus representantes.
Vamos falar da reunião do Código de Obras, né? Uma importante reunião, uma audiência pública que vai ter aqui na casa na próxima sexta-feira, a partir das 14 horas, às 2 horas da tarde, que vai discutir o Código de Obras do município. Um importante projeto, é claro que vai passar pela análise dos vereadores também, mas é um projeto que precisa ser colocado em prática, considerando aí o código muito antigo da cidade, a desatualização da mobilidade urbana, que é preciso colocar em prática aquilo que é colocado em lei. Então, é uma discussão importante que a população também precisa participar, né, Caio? Eu queria muito, muito mesmo que as entidades de classe, enfim, todo mundo que está voltado direto e indiretamente para esse tema, pudesse participar dessa audiência, porque eu reputo as audiências públicas como o espaço mais democrático que tem do exercício do mandato de vereador, do exercício das prerrogativas da Câmara Municipal. Eu criei a lei das audiências públicas há mais de 20 anos, ainda quando eu era vereador, no mandato de 2001 a 2004. Eu fiquei muitos anos fora da Câmara e vejo que essa lei, ela mudou a história da Câmara Municipal de Sete Lagoas. Ela mudou a história da vida política de Sete Lagoas, mesmo porque, Raquel, nós não tínhamos essa cultura da participação. A política de Sete Lagoas sempre foi uma política muito fechada, né? Dentro dos gabinetes, muito longe da população. E quando eu criei a lei das audiências públicas, a gente já tinha, claro, essa visão de que quem vota tem que participar. Quem vota tem direito à voz, lugar de fala. E lugar de fala é na audiência pública. Uhum. Quando as pessoas têm o direito de se inscreverem, criticar o projeto, defender pontos de vista, apresentar sugestões. Veja você que dinâmica importante que tem uma audiência pública. O conteúdo, né, a sua forma de acontecer, ela nos propicia esse momento também muito generoso da democracia, né, onde o cidadão, os segmentos sociais têm o direito de participar. Então eu convoco aqui toda a população de Sete Lagoas para participar dessa audiência pública do Código de Obras. Nós temos uma legislação muito antiga e, por incrível que pareça, essa legislação antiga, muitas vezes, ela prejudica o desenvolvimento da cidade. Uhum. Muitas pessoas deixam de investir no nosso município quando vê que nós temos uma legislação muito arcaica, uma legislação muito longe do tempo moderno que hoje vive a sociedade brasileira. Muita coisa se transformou, muita coisa mudou, muitos conceitos mudaram, leis novas foram votadas no Congresso Nacional, como o Estatuto das Cidades, por exemplo, a Lei 10.257, que é uma lei lá de 2000, que é uma lei muito importante, que traz transformações muito importantes do ponto de vista da política urbana, que certamente vai refletir também na questão da distribuição dos parcelamentos na cidade, que discute a questão do uso e ocupação do solo, que fala do Código de Obras, do Código de posturas, que é muito importante, principalmente numa cidade do tamanho de Sete Lagoas. Então, o empresário, quando vai investir na nossa cidade, a primeira coisa que o empresário faz é ir lá no site e ver se aquele município para qual ele está escolhendo aplicar os seus recursos, se ela é uma cidade moderna, se tem uma legislação que possa assegurar os seus investimentos. Uhum. O que eu falo muito, o capital e o risco é do empresário. E ele não vai colocar o seu recurso dentro de uma cidade que não tenha uma legislação moderna, uma legislação atual, que garanta que ele não será molestado na sua decisão de investir nessa cidade. Por exemplo, não adianta a gente achar que o empresário vai investir numa determinada região da cidade e sua atividade é uma atividade que tem uma poluição sonora, ele está dentro de uma região que hoje é permitido, amanhã o município muda a legislação e fala que em torno daquele investimento dele pode se construir casas e ocupar residências unifamiliares. Então você vê que isso aí traz uma preocupação muito grande
para quem investe. Do mesmo tempo, se alguém tem uma legislação moderna, nós passamos a receber esses investimentos, aumentamos o nosso número de empregos, das oportunidades de emprego, e aumentamos também nossa receita, né, do ISS, do IPTU, para que a gente possa também aplicar. Sem gerar instabilidade. Isso é muito interessante, que muitas vezes a pessoa vê muitas matérias que transitam aqui dentro só do escopo daquilo que ela traz no seu texto formal. Mas as implicações dessas matérias, muitas vezes, ela tem tudo a ver com a qualidade de vida da nossa cidade, com oportunidade de emprego, com modernidade, com uma série de outras questões. É isso. Caio Valassi, nosso Fala Presidente desta semana, mais alguma pontuação? Acho que essa semana... essa semana foi uma semana boa, né? Isso. E a gente está organizando, a casa tem deliberado e está tendo um papel muito importante nesse processo. Nós já dissemos aqui da importância do retorno das obras das creches, né? Nós tivemos aqui no governo de 2013 a 2016 algumas creches que foram iniciadas, mas essas creches ficaram abandonadas durante muito tempo. Quando o prefeito William assumiu, essas creches, nós não tínhamos certidão negativa. Então, nós não conseguimos, durante esse período, e eu falo que é um crime os gestores deixarem a prefeitura com o nome sujo no SPC. Porque tem um SPC que é o SPC das prefeituras. As prefeituras que estão inadimplentes com FGTS, com INSS, que estão inadimplentes com o BNDES, que estão inadimplentes com qualquer órgão federal ou estadual, elas não podem receber recursos do governo federal. Tão logo nós restabelecemos a saúde financeira do município, aí nós conseguimos as certidões e conseguimos de novo retomar esses convênios dessas creches. Então, eu havia pedido ao prefeito, lá no mês de março de 2021, logo quando eu tomei posse, quando eu estava retornando para essa casa, que pudesse trabalhar com muito afinco no retorno dessas obras. E agora essas obras estão acontecendo. Então, nós estamos estimando aí que nós vamos criar mais de 1.000 vagas para creches no município. Isso é muito importante. Nós tínhamos no nosso programa de governo, que nós defendemos aí e ajudamos a construir, uma proposta de 1.500 vagas. Então, com mais essas 1.000 e poucas vagas que a gente vai construir, nós já vamos ultrapassar muito esse compromisso de 1.500 vagas para as creches no município de Sete Lagoas. Lembrando que se não foi retomada ainda, foi porque as próprias administrações anteriores deixaram a cidade numa situação de falência, numa situação de descrédito, numa situação de de muitas dificuldades do ponto de vista da gestão. Com agora o prefeito atendendo, nós estamos retomando a creche do CDI 2, do Dona Dora, né? A do JK, a empresa ganhou e não conseguiu suportar a continuidade da obra. Nós estamos chamando a segunda empresa, a administração pública, para tocar a obra. Mas, enfim, são 5 novas creches que estarão disponíveis. E lá na região do Tamanduá, na região de Areias, na região de Monte Carlos, Canadá e CDI 2, nós vamos construir lá, nós vamos criar uma nova escola de ensino fundamental. Então, nós vamos ter creche para 280 crianças e a escola de ensino fundamental, que foi retirada da comunidade com a chegada da escola Tiradentes, que é uma escola militar, e hoje só estudam lá filhos de militares. E isso trouxe um desconforto muito grande para os moradores da região do CDI 2, para essa região toda que eu acabei de mencionar, Areias, né, Tamanduá, Monte Carlos e Canadá, estão tendo que se deslocar com ônibus para ir buscar vagas em outras escolas da região. E a lei fala o contrário, Raquel. O que diz a lei da educação? Que o aluno tem que estudar na escola mais próxima da sua escola, sim, da sua casa. Da sua casa. Né? Então, nós simplesmente estamos de olho na lei, ao mesmo tempo no direito sagrado universal da educação. Esse é o papel primordial de um político moderno e que tem compromisso com as gerações futuras.
Tá certo, muito obrigada, Caio Valasco, mais uma vez aqui na rádio e na TV Câmara. A gente volta na semana que vem com outras informações. Você fique conosco na nossa programação aqui na rádio e também na TV Câmara. Muito obrigada pela sua audiência. Até lá. Até lá.